Você sabe que a palavra do Senhor, a respeito de adoração, nos fala que nós podemos adorá-lo de diversas formas, amém? Não só com a música, às vezes a gente associa muito a adoração a Deus à música, a esse momento musical que a gente tem no culto, e é mesmo, é adoração, mas a adoração a Deus vai muito além disso. A adoração a Deus nasce de um coração agradecido, de um coração grato a Deus. E é a respeito disso que nós vamos estar meditando na palavra de Deus agora. Deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Você sabe que, eu lembro que os nossos pais já nos ensinaram assim, né? Que você tem que agradecer quando alguém faz algo para você, quando alguém te dá um presente. Então você precisa ser grato, não é? E a gente aprende com os nossos pais e vai forjando o nosso caráter. E faz parte de um caráter humano já, ser agradecido. E às vezes quando a gente lá criança queria murmurar de alguma coisa, os nossos pais naturais vinham e puxavam a nossa orelha, olha, agradeça, você tem que ser grato, porque tem muita gente que não tem isso que você tem, não é assim? Não reclama da comida do almoço, tem gente que nem tem o que comer. E a verdade é isso mesmo, que é tão feio quando uma pessoa não é grata. Só que em se tratando das coisas de Deus, às vezes a gente se esquece de agradecê-lo por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é na nossa vida. É muito mais fácil a gente se levantar para pedir. É tão natural, a gente precisa de algo e a gente pede. Aí Deus nos dá, e muitas vezes a gente esquece de agradecê-lo. A gente esquece do Deus presente que Ele é nos mínimos detalhes. Neste momento mesmo, a sua vida e a minha vida está sendo sustentada por Ele. Já pensou nisso? Agora, eu estou respirando, estou aqui em pé diante de você, porque Deus está sustentando a minha vida. Quantos livramentos, quantas bênçãos derramadas. Até à noite a palavra do Senhor fala que enquanto a gente está dormindo, Deus está nos abençoando. Ele está trabalhando a nosso favor. Ele está agindo. Porque Ele não é um Deus que descansa. Ele não é um Deus que dorme. Isso é tremendo. E muitas vezes, nós não damos graças ao Senhor. Mas se tem alguém que tem que dar graça a Deus, agradecê-lo, é a igreja de Cristo. O mundo não vai fazer isso. O mundo jaz no maligno. O mundo não tem temor ao Senhor. O mundo não conhece a Deus. Mas a igreja, sim. Estamos aqui para agradecê-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Amém? E eu creio que Deus te trouxe aqui, e me trouxe aqui para falar a respeito disso. Abre comigo, Salmo 107. Enquanto você abre aí, meu irmão, desculpa a minha tosse aqui, estou sarando de uma gripe aí, glória a Deus, Deus já está me dando vitória. Mas se eu ainda dar uma tossidinha aqui, me perdoa, tá bom? Não fica constrangido. Eu tusso aqui, mas eu volto. Salmo 107. É interessante porque o povo judeu, o livro de Salmos, você sabe que é um inário, né? O livro de Salmos é um compêndio de canções que fazia parte do culto a Deus, do povo de Israel, né? E alguns autores fazem parte, contribuíram para essa obra, que é uma obra, além de uma obra espiritual, claro, uma obra teológica, é uma obra também musical, uma obra literária. E eles dividiam o livro de Salmo em 5 partes, e o Salmo 107, esse salmo aqui especialmente, ele é o primeiro Salmos da quinta parte. E essa quinta parte trata muito a respeito de agradecimento a Deus. Amém?
E a gente vai estar lendo esse salmo. Vamos ler o versículo 1. Aliás, perdão, vamos ler primeiro o versículo 31. A gente vai ficar só no Salmo 107. Então fica tranquilo. Amém? Versículo 31, Salmo 107. Rendam graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião da liderança. Eu sei que a minha versão está um pouco diferente, talvez da sua, mas eu peguei essa versão mesmo de propósito. Porque aqui começa falando assim: Deus tem que ser adorado e Deus tem que receber graças, primeiro de tudo, porque Ele tem um amor leal. Ele é fiel a você. Não é um amor desleal. Não é aquele, dizia que me amava, mas um dia me traiu, ou dizia que me amava e um dia me deixou, dizia que me amava, mas me ofendeu, me machucou. Não, esse não é o tipo de Deus que você serve, que eu sirvo. Eu sirvo ao Deus que me ama, que te ama, de uma forma tão leal, mas tão leal, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para mim e para você, o Filho dEle. E a palavra até fala que se Ele nem mesmo o seu Filho poupou, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então Deus te ama, Deus nunca vai te abandonar, Deus não vai desistir de você. Deus não desiste de você porque Ele te ama com amor leal. Essa é uma natureza do caráter de Deus. Entenda isso e viva essa bênção de saber que o nosso Deus é um Deus leal. E a gente tem que agradecê-lo por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem amor leal por mim. Amém? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E não só isso, porque Ele faz maravilhas em favor dos homens. Ele faz maravilhas em favor dos homens. A palavra fala aí, né? Talvez a sua versão diga um pouco diferente. Aqui, vou pegar aqui. Rendam graças ao Senhor pela sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Deus faz maravilhas. Deus é um Deus de milagre. Deus faz o impossível. Você serve, você escolheu entregar a sua vida para um Deus que é especialista em fazer maravilhas. Ele não é um Deus mediano. Não é um Deus como lá os gregos tinham, né? Então eles tinham um Deus especialista em cada área. Né? Então era o Deus da natureza, o Deus da água, e eles iam tentando se virar como podiam. Não, eu sirvo a um Deus. Você serve a um Deus que é um Deus de maravilhas. Tudo foi feito por Ele. A sua vida foi construída por Ele. Ele pode todas as coisas. Eu tenho que agradecê-lo por isso. Deus, obrigado que o Senhor é um Deus de maravilha. Essa palavra maravilha, quando você fala que maravilha, o que vem no seu coração? Pensa aí. Uma coisa que é maravilhosa. É algo excelente, algo perfeito, não é? Algo que te surpreende. Não é exatamente assim que Deus é? Perfeito, me surpreende, qualidade acima da média. Eu tenho que agradecê-lo porque Ele é um Deus que faz isso em favor de você, em favor dos homens. Deus escolhe me abençoar. Chega a constranger. Porque às vezes a gente está acostumado nesse mundo a pagar pelas coisas. Não é assim? Então, se você vai num restaurante bom, você já sabe que você vai ter que desembolsar um dinheiro para comer uma comida daquele restaurante. Se você quer um veículo bom, então você sabe que você vai ter que investir. Mas
A palavra de Deus fala que Ele faz isso através da graça, é um favor imerecido, porque nós não teríamos o valor para pagar por tudo isso. Nós não teríamos como comprar esse Deus. Nós não teríamos como adquirir nem por bens materiais e nem por justiça própria, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Nenhum homem, por melhor que seja, consegue alcançar o favor de Deus por obras. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom que Deus nos deu. Será que nem agradecer então a gente pode? Porque Ele nos dá isso tudo gratuitamente. E por muitas vezes a gente se pega murmurando por causa das coisas que o próprio Deus nos deu. Às vezes a gente orou por um trabalho, às vezes a gente orou para que a gente tivesse uma porta de emprego e Deus vai lá e nos dá um emprego. E de repente a gente se pega murmurando e reclamando daquele emprego. Murmurando e reclamando daquele salário. Murmurando, reclamando daquele ambiente. Deus que te deu, agradeça. Eu tenho que ser agradecido a Deus por tudo. E Ele é um Deus que muitas vezes, porque Ele te ama tanto, Ele fecha portas. Olha só o versículo 33. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. E muitas vezes Deus faz isso, Deus fecha portas. Você vê, a gente está acostumado a falar que Deus converte deserto em rio, não é assim? Ele converte alguma coisa árida em rio, manancial, mas Ele também faz o contrário. Muitas vezes as pessoas más se levantam, a maldade dos habitantes da terra, as pessoas más se levantam para querer te prejudicar, e Deus vai lá e fecha aquela porta, meu irmão. A pessoa estava nadando de braçada, mas ela se levanta contra um servo do Senhor, mas pela graça, pelo amor leal que Ele tem para com você, Ele vai lá e fecha a porta, para não te prejudicar. A gente chama isso de outra forma, a gente fala que é livramento, é um linguajar cristão, né? Deus me deu um livramento. Meu irmão, às vezes Deus vai onde a justiça do homem não vai, onde o seu poder de influência não vai, e Deus muda as circunstâncias para te beneficiar. Vai fechando portas aqui, aqui, ali para te ajudar. Isso é tremendo. Isso é graça, e a gente tem que ser agradecido por isso. Quando alguma pessoa se levantar contra você, saiba que o Deus que não dorme está a seu favor. E se precisar fechar aquela porta, Ele fecha aquela porta, para aquela pessoa não te toque. E estou falando no mundo espiritual, tem uma visão espiritual. O inimigo anda de redor, procurando quem possa tragar, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu vejo isso, o pastor Luiz falou isso no culto de domingo de manhã. Redor é aqui, de redor é lá, o inimigo está mais longe, mas Deus está nos protegendo de perto. E Ele sim também é um Deus que abre as portas. Continua aí, ó, versículo 35. Converteu o deserto em lençóis de água, agora sim, né? A terra seca em mananciais. 36. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Deus é um Deus que não só fecha portas para te ajudar, mas também Ele abre portas para te ajudar. A gente precisa voltar ao relacionamento que Deus tinha com Adão no Éden. Você se lembra? Qual era o tipo de relacionamento que Deus tinha com Adão antes do pecado?
era um relacionamento de provisão completa. O homem, ele planta um jardim para o homem, coloca o homem lá para o cultivar, mas o sustento do homem não vinha do seu trabalho de cultivo daquele jardim. Quem era o sustento do homem? Deus. E vem o pecado, e então vem uma maldição sobre o homem. Com o suor do seu rosto, comerás dessa terra. Mas eu creio que em Jesus, você pode viver a experiência de não mais depender do suor do seu rosto, mas você voltar a ter o sustento de Deus. E a terra que reage negativamente ao investimento do homem, né? Porque a palavra fala aqui, com o suor do seu rosto, e a terra produzirá espinhos. Não era essa a maldição que foi lançada? A terra vai produzir espinhos. Ou seja, antes tudo que o homem fazia dava certo. Com o pecado, a terra reage. A terra não produz do jeito. E é por isso que a gente labuta para conseguir as coisas, não é? Parece que as coisas não são naturais, mas quando a gente entra na atmosfera do Deus leal, que nos ama, Ele coloca a gente debaixo do braço dEle e Ele começa a abrir caminhos no deserto para a gente. Deem graças ao Senhor, porque Ele abre caminhos no deserto. As coisas difíceis, as coisas atadas, os nós que os próprios homens dão, Deus é especialista em desatar esses nós. Ah, mas eu estou num deserto. Meu irmão, Deus quis mostrar a grandeza dele, até geograficamente falando, porque ele planta Israel numa terra árida, para demonstrar que ele era o Deus que abençoava aquele povo. E, no entanto, aquela terra totalmente deserta, quando os espias vão lá espiar a terra, eles trazem um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar. Você imagina isso? No livro de Números relata isso, que os espias voltam da terra com um cacho de uva no ombro de 2 homens. Meu irmão, 2 homens é no mínimo 80 quilos. Não é não? Dependendo do homem, né? Tem gente que é mais forte, mas vamos colocar na média aí um cacho de uva que ser tão pesado a ponto de um homem só não conseguir carregar. Deus estava mostrando para eles, por isso que Deus prometia, eu tenho para você uma terra que mana leite e mel. E essa palavra ainda ecoa para nós, igreja. Deus tem uma terra que mana leite e mel. Tem cara de deserto, pode parecer que é deserto, mas lá Deus vai fluir rios, mananciais. Porque Ele é um Deus que abre as portas. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E então esse salmo começa a mostrar algumas áreas da vida do homem, onde Deus age. Abre comigo, vamos ali no versículo 1. Vamos voltar agora no 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura um pouquinho, dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente e do Norte do mar. Vamos até o 7. Eles andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidades em que habitassem. Famintos, sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Meu irmão, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos resgatou, um dia Ele nos resgatou das mãos do inimigo. É isso que está falando aqui. Andávamos errantes, perdidos, sem caminho, sem direção. Andávamos pelo mundo, sem lugar para a gente habitar. Mas Ele vem e nos reúne dos lugares que a gente estava e nos coloca para habitar num lugar seguro.
Não foi isso que Deus fez na nossa vida? Quantos aqui deram cabeçadas no mundo, perdido por aí, tentando viver sua vida à sua maneira, do melhor jeito que conseguiria viver? Talvez você viveu por vários caminhos, até outras religiões, tentando se encontrar. Mas Deus vem e nos resgata e nos coloca para habitar num lugar seguro. E a gente passa a viver uma outra vida, de paz, de alegria, de objetivos, de metas, de salvação, ser salvo. Pela graça sois salvos. E é isso que Deus começa a fazer na vida do crente. Ele chama os perdidos. Ele chama aquele que está errante e traz para habitar. Ele os congrega numa cidade, numa habitação segura. Aleluia. Venham a mim todos que têm fome e sede, porque eu os saciarei. A palavra fala isso. Deem graças ao Senhor, porque um dia Ele nos resgatou desse tipo de vida que a gente vivia. Eu sei que você já está um tempinho na caminhada com Cristo, então você já está melhorzinho. Né? Creio que você está melhorzinho. Mas se lembre do tipo de pessoa que você era antes de Deus, antes de Jesus. Onde você estaria? Talvez muito nem estivesse mais aqui. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me resgatou da vida que eu levava. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eu te agradeço, Deus, porque um dia o Senhor me viu faminto, o Senhor me viu sedento e me trouxe para habitar num lugar seguro. Esse salmo começa a apresentar os motivos para a gente agradecer ao Senhor. E continua, vamos ver o versículo 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em grilhões, porque estavam rebelados contra a palavra de Deus e tinham desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalho o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Aleluia! Deus é um Deus que quebra grilhões, quebra correntes. Por estar fora da palavra de Deus, aqui está falando, e é o tipo de pessoa que está fora da palavra de Deus, se rebelou contra a palavra de Deus e começa a acumular, a colecionar grilhões em sua vida. Passa a viver uma vida amarrada ao inimigo, amarrada ao pecado, presa nos traumas, preso no medo, preso na insegurança e qualquer outro tipo de grilhão que possa se levantar contra a vida de uma pessoa. Mas nós temos um Deus que é especialista em quebrar grilhões. E essa palavra é para nós aqui também. Talvez você já não esteja preso na mão do inimigo, mas talvez alguma coisa ainda te prenda. O seu Deus é um Deus especialista em quebrar correntes, nos livrar. E a gente vem para a igreja arrastando um fardo, um peso espiritual. E a gente começa a viver dia a dia com Deus, a gente vai aprendendo na palavra, e Deus começa a nos libertar, e a gente entra num processo de libertação, e é tremendo. E Deus vai começando a tirar tudo que não presta, tudo que estava os penduricalhos do inimigo, né? E vai nos libertando, e vai nos limpando, e vai colocando de novo uma veste de sacerdote, uma veste de rei, vai colocando um anel no nosso dedo, e vai colocando a gente no lugar de honra, porque Ele é um Deus que é especialista em quebrar grilhões. Talvez você tenha um problema difícil, talvez você ache que é difícil demais. O seu Deus é um Deus especialista em quebrar cadeias. Agradeça a Ele por isso.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Não existe trauma, não existe nada que possa impedir o agir de Deus na minha vida. Qualquer coisa que queira se levantar, luta externa, luta interna, que queira se levantar contra mim, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me livra. Aleluia. E aí continua, né? O versículo 17. Os estultos, ou os tolos, né? Os tolos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborrece toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Aqui está falando da área da saúde, meu irmão. Olha só. Os tolos começam a sentir, né, por causa do caminho que escolheram, são afligidos por causa da sua maldade, começam a sofrer. Aí ele olha para a comida, sabe? Primeira coisa, quando a gente está doente, a gente perde o apetite, né? Está falando aqui, eles olham para a comida e já tem repulsa, não conseguem nem comer, e está enfermo. Mas na nossa angústia a gente clama ao Senhor, e Deus nos livra das enfermidades. Deus é um Deus especialista em nos livrar de enfermidades, meu irmão. Quantos aqui já tiveram algum testemunho de cura? Cura física? Dá uma olhada em volta. Esse é o tipo de Deus que a gente serve. Se você tiver com alguma enfermidade, na sua angústia, clame ao Senhor e Ele te livrará. E não se esqueça de dar graças a Ele, porque Ele é bom. Glória a Deus. A gente tem vivido dias na área da saúde difíceis, não é? Engraçado, que parecia que esse tempo nunca chegaria, onde a humanidade tão senhora de si, tão científica, e a gente sofrendo por causa de gripe. Não é verdade? Tanto o Covid quanto essa gripe H3N não sei quanto, é uma gripe viral, né? É uma virose. Coisas que aparentemente o homem já havia superado. E estamos nós aí cativos de uma situação. E Deus está provando que a cura está nele. Deus está provando que o homem não é senhor de si. Não estou desmerecendo os avanços tecnológicos na medicina. Ainda bem, a gente só chegou até aqui porque Deus deu capacidade para o homem desenvolver, né, todo esse aparato médico para nos ajudar. Mas antes de qualquer coisa, eu sei que eu tenho um Deus que pode me livrar de qualquer enfermidade, inclusive daquelas que a medicina ainda não tem cura. Na época de Jesus, Ele curou muita gente. Muita gente. E doenças difíceis para a época. Talvez e até para a nossa época, né? Jesus curou cego. Até hoje a medicina não tem cura para cegueira. Jesus vai lá, impõe a mão e cura um cego. Paralítico, Deus curou o paralítico de nascença. Deus curou aquela mulher do fluxo de sangue. Deus tirou a febre da sogra de Pedro. Deus curou aquela menina que já havia morrido, já tinha saído o atestado de óbito dela. Não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. Jesus falou, não, ainda há solução. Porque Ele é um especialista. Até mortos Ele faz viver. Aleluia.
Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é um Deus que cura. Se eu estiver precisando de cura nessa noite, toma posse dessa palavra, porque Ele é um Deus que cura. Aleluia. E aí continua, versículo 23 agora. Os que tomando navios desceram aos mares, os que fazem os seus negócios nas imensidões da água, esses veem a obra do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, porque Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, onde ondas se levantaram no mar. Subiram até os céus, desceram até o abismo, mas no meio dessas angústias, desfaleciam a alma, andavam e cambaleavam como bêbados, e perderam todo o tino, mas na sua angústia, clamaram ao Senhor. E o que aconteceu? E Ele os livrou das suas tribulações. E aqui está falando da área dos negócios. Você viu? Então o homem vai lá, passa a mão em navios e sai para o mar. Expansão marítima, né? Sai para o mar para fazer negócios. No mar dos negócios, o homem começa a se ver enroscado em tempestades. E ondas se levantam e levam o barco lá para cima e leva lá para baixo. E aí você fica tonto igual bêbado. Quem já pegou um mar agitado aí sabe como é, né? E na sua angústia começa a desfalecer a alma. Deus é um Deus que pode nos ajudar na área dos negócios também. E no mundo é assim, né? Às vezes a pessoa se envereda no negócio, faz um investimento aqui, aí falha ali por causa que não tem direção. E aqui fala, perdeu a direção, perdeu o tino. E mete os pés pelas mãos, e faz negócio sem consultar o Senhor. E investe de maneira errada, gasta mais do que tem, enfim, aquela salada, né? Mas na sua angústia, se ele clama, Deus pode ajudar. Aleluia. O mar pode se levantar, meu irmão, no seu negócio. A onda pode vir. Mas se Jesus estiver no barco, Ele acalma a tempestade. Você se lembra? Eu vejo esse trecho desse salmo e os discípulos de Jesus no meio daquela tempestade. Eles estavam vivendo isso. Mas Jesus aparece. Quando Jesus aparece, as coisas mudam. Não é assim? Se você fosse imaginar que fosse um filme, tem aquela trilha sonora de suspense naquela cena do barco. Consegue imaginar isso? E aqueles discípulos ali, então de repente Jesus aparece e então Jesus dá ordem à tempestade e tudo se acalma. E aí o filme muda, daquela paz, aquela outra trilha sonora mais calminha. E a nossa vida dos negócios pode ser assim, Deus pode acalmar a tempestade dos seus negócios. Se você estiver passando por tribulação na área financeira, clame ao Senhor na sua angústia. Você está precisando? Clama ao Senhor. Mas não se esqueça de agradecer. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. E é engraçado que fala aqui de ondas que fazem o barco subir e descer. E os negócios são assim, não é? Às vezes a gente está, como falam o linguajar do mundo, por cima da carne seca. E às vezes a gente está na época de vacas magras. Às vezes está tudo bem, às vezes está com dificuldade. Nós, como crentes, temos que aprender a honrar a Deus quando tudo vai bem. Agradecê-lo quando tudo vai bem. Na onda lá em cima, mas também agradecê-lo quando a onda está lá embaixo, quando as coisas não estão muito bem.
E é isso que às vezes causa aquela maresia na gente, né? Sobe e desce, aí você vai ficando meio mareado. Muitas emoções na minha vida financeira. Se Cristo está no barco, Ele pode acalmar a tempestade. Esse sobe e desce que me deixa enjoado. Se o mar tivesse lisinho, era tranquilo. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E Ele vai te socorrer no meio da sua aflição. Simples assim. E deem graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Versículo 36. Para a gente concluir, gostaria de chamar o ministério de louvor já também. Amém? Versículo 36. Ali, ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável, semear lavouras, plantar vinhas, colher uma grande safra. Ele os abençoa, eles se multiplicam e não deixam que diminuam seus rebanhos. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminho, mas tira os pobres da miséria, aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Aqui está falando sobre o lugar que Deus tem para você, meu irmão, e para mim. Que Ele quer te assentar numa cidade habitável, onde você vai poder semear, onde você vai poder plantar, onde você vai poder colher, onde Deus vai te abençoar, onde você vai haver multiplicação, os seus rebanhos não vão diminuir. E aqui até fala, quando os nobres se levantam para querer oprimir o povo, Deus reduz esses nobres. Olha aqui, quando porém vocês são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres e faz estes vagarem no deserto sem caminho. E então Ele vem, tira o pobre da miséria, aumenta a sua família, aumenta o seu rebanho. E o versículo 42 diz assim, os justos veem tudo isso e se alegram, e os perversos se calam. Sabe? Deus faz isso. Deus vai deixar as pessoas de boca aberta diante da bondade que Ele vai derramar nas nossas vidas. É isso que Ele está falando aqui. Não vai ter como falar. Ninguém vai falar, fica espantado, de boca aberta. Mas como é que as coisas deu certo com Ele? É isso que está falando aqui. Os perversos vão olhar para a sua vida e não vão ter argumento. E aqui o versículo 43 é tremendo, porque a gente precisa refletir nisso. Reflita nisso essa semana. Reflita nesse salmo, volta nele ao longo da semana, lê de novo e eu creio que o Espírito Santo vai te revelar algumas coisas. Considerem a bondade do Senhor. É tão fácil pedir, mas Deus está mostrando no Salmo 107 que todas quantas são as promessas do Senhor já tem o sim e o amém. Cristo já conquistou tudo o que você precisa. Entenda isso. Cristo já conquistou tudo o que você precisa para viver a sua vida nessa terra. Até o dia que Ele te levar embora. Já está conquistado. Tudo o que eu preciso já está em Jesus. Não é uma coisa que precisa ser comprada de novo, ser gerada, já está lá. Se já está lá, eu só preciso acessar essas coisas. Como que eu acesso isso? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Como é que eu acesso isso? Na sua angústia, clame a Ele.
A gente tem que pedir mesmo. Se a gente precisa de alguma coisa, a gente vai pedir para quem? Para o inimigo? Não, é para Deus mesmo que nós vamos pedir. Clama a Ele, mas não se esqueça de agradecê-lo por todos os benefícios que Ele tem nos dado.